Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem legal sobre métricas, aquelas essenciais para startups de consumo, sabe? A fonte é boa, viu? Insights da Y Combinator, compartilhados por gente que, viveu isso na pele, um ex-fundador do Monzo, experiência com o Grouper também. A nossa missão aqui é destrinchar o que realmente importa para medir o sucesso nesses negócios. E além dos números que às vezes só enfeitam, né? Ver o que faz a diferença de verdade. Ok, vamos lá. Com certeza. E, olha, entender isso é crucial não só para mostrar que está crescendo, mas para construir algo sustentável mesmo. É muito fácil cair em armadilha olhando métrica errada, né? Total. Então, começando pelo começo, mais óbvio, crescimento de usuários. O material da YC até dá uns benchmarks, né? Tipo, 15% ao mês seria bom, dá 5x no ano. Isso. 10% ao mês, tá ok. Tipo, 3x no ano. Agora, menos de 5%, aí já complica, né? Fica preocupante. Fica difícil de defender, né? Um crescimento tão baixo. Exato. Só que esse número bruto, o crescimento total, ele esconde muita coisa, né? O material já joga a primeira divisão importante. Orgânico versus pago. Por que separar isso logo de cara é tão vital? Ah, isso é fundamental, principalmente para startup de consumo, onde muitas vezes a monetização não vem logo de cara. Sabe, o começo do jogo é muito sobre construir base, comunidade ou aquele efeito de rede. O crescimento orgânico, aquele que vem sem você botar dinheiro direto em anúncio, ele é um termômetro muito mais fiel da força do seu produto. Ele mostra se as pessoas realmente gostam, se resolve algo para elas. É um sinal de saúde, assim, intrínseca. Entendi. Faz todo sentido. E o exemplo do Monzo que você mencionou. 1 milhão de clientes antes de gastar com marketing. Impressionante. Como isso acontece? O material fala de 2 motores, viralidade e efeito de rede. Às vezes eu confundo um pouco os dois, confesso. Qual é a diferença-chave mesmo? Ótima pergunta. Eles são primos, mas não são gêmeos, né? Viralidade é quando o simples ato de usar o produto já expõe ele para outras pessoas. Ah, tipo... Tipo o Facebook antigo, lembra? Marcar um amigo numa foto, mesmo que ele não tivesse conta, mandava um e-mail para ele. Ou o Wordle, mais recente, com aqueles quadradinhos que todo mundo compartilhava. O próprio uso vira marketing. Saquei. O uso espalha. Isso. Já o efeito de rede é outra coisa. É quando o produto fica melhor para todo mundo quanto mais gente usa. Pensa no WhatsApp. Claro, sozinho não serve para nada. Exato. Precisa ter seus contatos lá. No Monzo, isso rolava com a facilidade de mandar dinheiro para amigo, dividir conta de viagem, fazer conta conjunta. Quem estava no grupo e não tinha Monzo acabava meio que sendo puxado para dentro, sabe? O valor aumentava para todos. Ah, agora sim. Ficou super claro. Viralidade traz gente nova, efeito de rede segura e melhora para quem já tá. O ideal, então, é ter os dois rodando juntos, imagino. Nossa, sim. As empresas que realmente explodiram, tipo o Facebook e o WhatsApp lá no começo, elas combinaram isso de um jeito brilhante. E o legal é que otimizar isso, sabe? Pensar em como facilitar o share, qual momento é bom para convidar alguém. Criar coisa que funciona melhor em grupo. Isso dá um retorno que continua, diferente do anúncio pago que, parou de pagar, parou o resultado. Cada mexidinha nesses loops orgânicos pode ter um efeito gigante lá na frente. Entendi. E falando em pagar, aqueles programas de indicação, tipo Member Get Member, ganha 5, o amigo ganha 5, isso conta como orgânico ou pago? Então, o material recomenda tratar como pago, afinal tem um custo ali, né? Direto por usuário. Se tirar o incentivo, a indicação provavelmente cai, né? Exato. E tem 2 riscos aí que tem que ficar de olho. Primeiro, canibalização. Você pode acabar pagando por gente que viria de graça de qualquer jeito. Uma ideia é testar, tipo, liga e desliga o programa em algumas cidades para ver o que acontece com a indicação orgânica pura. Boa. E o segundo risco? Fraude. Sempre tem alguém querendo dar um jeitinho, né? O exemplo do cara do Zipcar com o Google Ads é
é clássico. O cara usou anúncio baratinho para levar tráfego para o link dele e ficou usando o carro de graça. É um custo que tem que entrar na conta. Faz todo sentido tratar como pago, então. E aí, quando a startup resolve ir para o pago mesmo, anúncio online, TV, essas coisas, qual o primeiríssimo passo? Rastreamento. Sem dúvida, saber de onde veio cada usuário é a base de tudo. O básico é o TM, né, nos links, mas hoje está mais chato com privacidade, iOS e tal. Complicado. Às vezes o simples funciona melhor. Pergunta no cadastro onde você ouviu falar da gente. O importante é ter essa info registrada, sabe? Sem cair na neura de modelos de atribuição super complexos logo de cara, que às vezes mais confundem do que ajudam. Beleza. E com a origem, dá para calcular o CAC, custo de aquisição por canal, mas aí vem o alerta do material. Só olhar o CAC é furada, né? O exemplo do Monzo de novo. Exatamente. O CAC sozinho não diz tudo. Tem que cruzar com o valor que esse cliente traz, o LTV, Lifetime Value. Por isso, é tão importante guardar a origem do usuário para sempre no banco. Para sempre mesmo. Para sempre. Porque aí você analisa o LTV. O caso do Monzo foi isso. Acharam um canal, um blog lá, com CAC baixíssimo, oba, só que não. Quando foram ver o LTV, esses usuários eram caríssimos, usavam o cartão para sacar dinheiro fora, gerando taxa alta. Resultado, desligaram o canal, mesmo com CAC baixo. Nossa, que virada. E outra coisa do CAC, não mede só pelo cadastro. O custo real é para trazer um usuário que fica, que se torna ativo, retido, o que o Monzo definia como ativo semanalmente. Se um monte se cadastra e some, seu custo para trazer um que realmente usa é bem maior do que parece. Muda tudo. E tem uma proporção ideal entre orgânico e pago que as startups deveriam mirar. O material da YC sugere que o idealzão é mais de 80% orgânico. Uau, 80%! É alto. 50-50 seria tipo ok. Mas abaixo de 50% orgânico por muito tempo, aí já acende a luz amarela. Por quê? Qual o perigo? O perigo é a dependência. Ficar muito na mão das gigantes de anúncio. Google, Meta. Primeiro, o custo só sobe. É leilão, né? Concorrência aumenta, preço sobe. Verdade. Segundo, essas plataformas são mestres em ficar com a maior parte do valor. Espremem sua margem. E terceiro, o risco de mudança nas regras. O iOS mudou a privacidade, quebrou o rastreamento para um monte de gente, matou negócio. Nossa. Por isso a insistência. Constrói motor orgânico forte. Viralidade, efeito de rede. É difícil achar um caso de empresa de consumo gigante que chegou no IPO dependendo mais de 50% de anúncio pago. É raro. Entendi a estratégia. É um risco grande demais depender só disso. Mudando um pouco de marcha, saindo do crescimento e olhando a saúde financeira por cliente. Economia unitária. Como funciona isso na prática? Variáveis tipo Custo de enviar o cartão, custo do atendimento, fraude, taxa de processamento de pagamento, coisas que aumentam a cada novo cliente. Isso é diferente do custo fixo, tipo salário do time de engenharia, aluguel do escritório, que não muda se entrar um cliente a mais ou a menos. Certo. E o pulo do gato aqui é a granularidade. Não calcular só a média geral, mas quebrar isso. Ver a economia unitária por canal que trouxe o cliente, pelo jeito que ele usa o produto, pelo mês que ele entrou. As coortes, né? A segmentar. Isso. No Monzo, eles viam cliente que viaja, dá mais receita. Cliente daquele blog lá, mais custo. Cliente que usa muito suporte, mais custo também. E com essa visão detalhada, dá para otimizar melhor, né? Tentar reduzir custo onde está pegando mais ou focar em trazer mais do tipo de cliente que é lucrativo. Exatamente. Ajuda a decidir onde botar esforço e dinheiro. Só que aí vem o alerta mais sério do material, eu acho. Nunca escale um negócio com economia unitária negativa. É pedir para quebrar. Pesado. O Monzo fez isso. Chegou a 500 mil de clientes perdendo grana em cada um. Queimaram muito dinheiro até acertar. A lição é clara. Arruma a casa, deixa a conta por cliente positiva, ou pelo menos tem um plano muito claro e rápido para positivar, antes de acelerar o crescimento com tudo. Anotado. Crescimento com saúde financeira. Mas e aí o cliente chegou, a conta fecha. Como saber se ele vai ficar? Retenção. Em SaaS B2B com assinatura parece mais fácil, né?
No consumidor, é mais nebuloso, sim. Um usuário do Airbnb que volta a cada 6 meses está ótimo, retido. Um do Facebook que some uma semana. Já preocupa. Então, a primeira coisa é definir qual a frequência de uso que a gente considera saudável ou ativo para esse negócio específico. Tipo o Monzo que definiu uma transação por semana. Exato. Tem que definir o seu normal. E quando o ciclo é longo, esperar meses para ver a retenção, não dá, né? Aí que entra a ideia do momento mágico. Aquele comportamento inicial que meio que prevê que o cara vai ficar. Isso, um indicador avançado, digamos. Exato. A ideia é achar uma ação ou um conjuntinho de ações que os usuários que ficam muito tempo fizeram logo no começo e que aqueles que vazaram rápido não fizeram. Tipo os 7 amigos do Facebook nos primeiros 10 dias. Esse é o clássico. No Monzo, descobriram que quem adicionava 3 contatos para usar o envio de dinheiro P2P tinha uma retenção 20 pontos percentuais maior. No Airbnb, talvez seja fazer a primeira reserva e dar 5 estrelas. E achando esse momento mágico, o trabalho vira fazer mais gente chegar nele, o mais rápido possível. Perfeito. O foco muda para redesenhar o começo da jornada do usuário, o onboarding, para empurrar e facilitar que ele atinja esse ponto. O Facebook sugerindo amigos logo de cara é um exemplo clássico disso. Mas tem um alerta no material para não ficar obcecado com o número exato, né? Se era 6, 7 ou 8 amigos. Exato. Não é para perder meses debatendo se o número mágico é 7 ou 8. A ideia é achar a zona de comportamento que faz a diferença e agir em cima disso, encontrar o padrão e otimizar para ele, sem perfeccionismo que paralisa. Entendido. Bom senso. Para fechar as métricas principais, tem o NPS, Net Promoter Score, super comum em consumo. Como ele se encaixa nisso tudo? O NPS, que basicamente mede a disposição de recomendar, com aquela pergunta de 0 a 10 e a conta de promotores menos detratores, é visto como um ótimo termômetro para a força do boca a boca. Que é crucial para consumo, né? Crucial. Para uma startup nova, que precisa que as pessoas falem bem dela para crescer sem torrar rios de dinheiro em anúncio, um NPS alto é quase que obrigatório. O benchmark que a YC joga é mirar em plus 50 no mínimo. E tem exemplos altíssimos, né? Monzo de novo, Tesla. Sim, Monzo sempre ali na casa dos plus 75, plus 80, Tesla com plus 96, que é absurdo. E do outro lado você vê banco tradicional, operadora de celular, com NPS baixo, às vezes negativo. Isso grita, oportunidade para quem fizer melhor. Um NPS alto mostra que você está encantando o cliente. E um ponto que o material bate muito na tecla é a consistência na coleta. Mudar como ou quando pergunta pode zoar tudo, certo? Totalmente. Se num mês você pergunta por e-mail e depois de 30 dias, e no outro manda um pop-up no app depois da primeira compra, a nota pode mudar só por causa disso, não porque o produto melhorou ou piorou. Faz sentido. O exemplo do Grouper, que viu o NPS cair 20 pontos só por mudar o método. É um super alerta. Tem que ser consistente para poder comparar a evolução real ao longo do tempo. E além da nota em si, a pergunta aberta por quê deve ser onde está o ouro, né? Para entender o que está pegando. Com certeza. Especialmente o feedback dos detratores, nota 0 a 6. Ouvir nas palavras deles o que não tá legal é um atalho para saber onde focar para melhorar. É feedback direto da fonte da dor. Valiosíssimo. Excelente. Nossa, cobrimos bastante terreno. Recapitulando os alvos principais que o material sugere, então. Crescimento de usuários ativos. Mirar uns 15% ao mês. Mix orgânico pago. Tentar ficar acima de 50% orgânico. Ideal mais para 80%, focando muito em viralidade e efeito de rede. Economia unitária. Tem que estar positiva antes de acelerar para valer. Retenção. Achar um momento mágico para otimizar e buscar achatar a curva de quem abandona. NPS, para começar a mirar num plus 50 e medir sempre do mesmo jeito. Exato. E acho que vale reforçar o aviso final do material. Isso tudo são referências, benchmarks. Não é lei escrita em pedra. Cada negócio é um negócio, cada mercado é um mercado. Verdade. O Monzo começou com o orgânico bombando e economia unitária no vermelho. Outro pode ser o inverso. O contexto é rei.
Então, a grande lição talvez seja: use essas métricas como guia, como um mapa, mas sempre, sempre analise criticamente a sua própria situação. Ótimo ponto para fechar. Espero que essa nossa conversa sobre as métricas para startups de consumo tenha sido proveitosa, tenha clareado as coisas. E só para deixar uma última provocação para quem está ouvindo, pensando na variedade enorme de negócios de consumo que existem, rede social, e-commerce, fintech, game, marketplace, se você tivesse que escolher só uma métrica, ou talvez duas, qual seria o indicador mais crítico para a saúde e potencial de longo prazo do seu tipo de negócio? Como priorizar, já que não dá para ser o melhor em tudo ao mesmo tempo? Fica aí a reflexão para cada um aplicar no seu contexto.